Eliseu não estava enganado. Por volta das 14 horas, a força do tornado diminuiu tal como a poeira. Felizmente, o corpo principal do siroco fora se fragmentando desde o seu nascimento nos desertos arábicos, alcançando as terras da Palestina com uma cabeça cujo comprimento foi calculado pelos instrumentos do módulo em cerca de 20 quilômetros e cuja frente tinha quase umas 125. No entanto, as rajadas só parariam bastante mais tarde. Quando a tempestade acabou, o espetáculo que se ofereceu à minha volta era simplesmente dantesco. Naturalmente, eu e todos os legionários estávamos cobertos de areia. O pó embranquecera as sobrancelhas, cabelo e roupas dos soldados, bem como os mantos dos escassos 50 judeus que tinham preferido aguentar o açoite do vento junto ao Gólgota. Quanto aos crucificados, ao vê-los mudos e com as cabeças imóveis descaídas para o peito, o que logo pensei é que tinham morrido por asfixia. Longino deve ter pensado o mesmo porque se precipitou para as cruzes, dando palmadas na roupa e sacudindo a terra acumulada. Contudo, ao pararmos junto dos condenados, verificamos, pelo menos, com alívio, que continuavam vivos. As costelas flutuantes de Jesus registravam oscilações esporádicas, sinal de débil ventilação pulmonar. As feridas e fios de sangue tinham absorvido uma infinidade de partículas de terra e areia, chegando a formar tampão nos fundos golpes das ilhargas e no dilacerado da rótula. Os cabelos, os pelos das axilas e pubis, bem como do peito, estavam irreconhecíveis. Tinham se convertido em massas encanecidas. A cabeleira, principalmente, encharcada pelas hemorragias, era agora, com o pó, um viscoso e cinzento penduricalho. Fiquei aturdido ao ver-lhe a barba e o bigode carregados de pó e os lábios, com uma crosta terrosa que escondia as mucosas e, até, as feridas mais profundas. As chagas dos cravos, tanto no mestre como nos zelotas, quase tinham sido tapadas pelo aboor. Aquele vento infernal que acabava de atentar contra o fio de vida que ainda flutuava no alto daquelas árvores, tinha conseguido o que parecia ser um milagre, deter a perda de sangue do Nazareno, ainda que, sinceramente, por aquela altura da crucifixão, já não saiba o que teria sido melhor. De qualquer modo, o destino é muito estranho. Os guerrilheiros e Jesus de Nazaré estavam desmaiados. No fundo, era o melhor que lhes podia ter acontecido. Foi então que aconteceu. Pelas 14h05, o meu companheiro no módulo, com uma excitação semelhante à que tivera durante a minha permanência na herdade de Getsemane, estabeleceu bruscamente ligação, anunciando-me alguma coisa que pôs a oscilar os meus esquemas mentais. Aí está ele outra vez. Jazão, tenho na tela. O radar registra um eco, direção? Afirmativo, vem de Oriente. Isto é uma loucura. Voltei-me para o local, mas, mais uma vez, nada observei de anormal. Era natural. Embora a vaga de pó se tivesse desfeito, aquele objeto encontrava-se ainda, segundo o radar de bordo, a 135 milhas do ponto de contato onde estava pousado o berço. Não vem muito depressa, prosseguiu Eliseu, que devia estar com o nariz encostado ao visor do radar. Cálculo que a uns 400 nós. A voz do meu irmão interrompeu-se. Cercado como estava pelos 12 legionários e pelos chefes, não pude restabelecer a ligação e dirigir-me a ele. Que diabo estava se passando no módulo? Jazão, nunca acreditarão em nós. O eco acaba de fazer uma ruptura de quase 90 graus. Tenho em rumo 190, se continuar assim passará quase na tua vertical. Mas, como conseguiu? Que tipo de coisa pode dar uma volta assim? Jazão, percebo que não podes informar-me. Continuarei a informar. Reduz, afirmativo, reduz a velocidade. E também o nível, deixe ver, com efeito, Roger. Passa de 400 nós para 275, nível 300 e continua descendo. Dou-te PG-11 no módulo. 90 milhas e mantendo-se em 190, um instante. Acelera. Afirmativo, está acelerando. 400, 700, 900 nós.
Não é possível, estabilizou-se ao nível de 124 mil metros. Vai vê-lo se mantiver esta velocidade. Penso que as duas da tua posição. Efetivamente, 5 minutos e 6 segundos depois, a voz de Eliseu entrou-me novamente no ouvido. Mas, desta vez, sim, tinha-o à vista, de começo como um ponto brilhante. Depois, à medida que ia se aproximando, perdeu luminosidade, convertendo-se numa espécie de lua cheia, de tomate. Os soldados não tardaram muito a ver. E o centurião, erguendo o olhar, ficou tão perplexo como eu. Jazão. Consegue vê-lo? Eu vejo nos meus 12 alto, continua a 12 mil pés. Parou. Afirmativo. Está estacionado. As últimas palavras do módulo, carregadas de emoção, acabaram por me contagiar. Esfreguei os olhos, convencido de que estava tendo alucinações, mas logo compreendi que essa explicação era ridícula. Longino, os legionários e eu podíamos sofrer qualquer tipo de transtorno, mas não o radar. Aquela coisa, segundo Eliseu, estabilizara-se a cerca de 4 mil metros na vertical de Jerusalém. E assim permaneceu durante 2 ou 3 minutos. A julgar pela altura a que se encontrava e pelo seu tamanho aparente, superior ao de 10 luas, as dimensões eram enormes. Enquanto observava boquiaberto aquele fenômeno, passaram-me pela mente uma infinidade de explicações possíveis que, naturalmente, não me satisfizeram. Era o segundo objeto voador que via nas últimas 14 horas. Como podia aquilo acontecer? Que significava? E, mais importante, que ser ou que seres o tripulavam? Mas as minhas alucinações viram-se definitivamente pulverizadas quando meu irmão, depois de verificar 3 vezes o diâmetro do objeto voador, me anunciou as suas dimensões. 1757,9096 metros. Quase 1,8 km. Ou seja, uma superfície ligeiramente superior a toda a Cidade Santa, Pigeons. Entre pilotos e astronautas, a proporcionar distâncias e rumo. N. Do M. A presença do monstruoso disco, totalmente silencioso, flutuando no céu como uma frágil pena, fez passar a escolta e os hebreus da estupefação ao medo. Num movimento reflexo, o centurião e alguns dos seus homens desembainharam as espadas, recuando para a base das cruzes. Mas nenhum conseguiu falar. Um pânico irracional tomara conta dos seus corações, e o mesmo acontecia com a meia centena de curiosos que permanecia junto ao Gólgota. Os olhares de todos estavam fitos naquela lua misteriosa. Pelas 14 horas e 8 minutos, de acordo com os cronômetros do módulo, o objeto oscilou ligeiramente, como se tremesse, e lentamente, numa ascensão que me atreveria a classificar como majestosa, dirigiu-se para o Sol. Ao alcançar o nível 180, 18 mil pés, voltou a ficar estacionário. Um grito coletivo soltou-se das gargantas dos judeus quando viram como um misterioso objeto começava a interpor-se entre o disco solar e a Terra. E fê-lo de leste para oeste, considerada sempre a observação do Calvário e suas imediações. Em segundos, com uma precisão que me secou a garganta, o formidável objeto tapou o círculo ardente, dando lugar a um progressivo obscurecimento de Jerusalém num raio dilatado no qual, naturalmente, me encontrava. Aquela interposição ao Sol, milimétrica e magistralmente desenvolvida por aqueles que governavam o imenso aparelho, deu-se com certa lentidão, mas sem vacilações. Hoje, ao lembrá-lo, tenho a sensação de que os responsáveis pela operação quiseram que o eclipse pudesse ser observado passo a passo. Em menos de 120 segundos, o astro-rei desapareceu, com ele, a claridade. Ou melhor, cerca de 80% da fonte luminosa. Obviamente, ainda que a grande massa metálica, confirmada pelo radar, projetasse imediatamente um grande cone de sombra sobre a Cidade Santa e arredores, as radiações solares continuaram presentes, formando uma coroa ou aura luminosa que abarcava toda a curvatura do enigmático objeto. As trevas, efetivamente caíram sobre Jerusalém, mas não com o caráter absoluto de uma noite cerrada, por exemplo. A claridade existente em volta do disco era suficiente para que pudéssemos distinguir a nossa volta com um índice de luminosidade muito semelhante ao que costuma seguir-se ao pôr do sol.
E assim se manteve até chegar o momento fatídico. Não julgo necessário alongar-me em profundidade sobre esta ilógica explicação científica, que procura resolver o fenômeno das trevas com o auxílio de um eclipse total do Sol. Basta lembrar que por aquela data se registrava precisamente a lua cheia e, consequentemente, tal eclipse do Sol era impossível. A Lua, pelas 14 horas de 7 de abril de 30, ainda se encontrava oculta abaixo do horizonte oriental. Os astrônomos sabem, também, que um eclipse desta natureza sempre se inicia pelo lado ocidental do disco solar. Aqui acontecia o contrário. O obscurecimento do Sol começou por Oriente. Uma vez consumado o ocultamento solar, Eliseu verificou os parâmetros a bordo, confirmando que aquela espécie de superfortaleza voadora tinha ficado ancorada a 18.000 pés de altura, mantendo uma velocidade de deslocamento de 1.431,055 km/h. Nos 45 minutos que o fenômeno das trevas durou, o objeto cobriu um total de 1.073,2912 km, sempre a uma altitude de 6.000 metros. O diâmetro solar aparente correspondia a um arco cujo valor aproximado era de 33 minutos e 10 segundos. Ao consumar-se o eclipse que, insisto, só pôde ter uma projeção puramente local, muitos dos judeus, espantados, caíram com o rosto em terra, batendo no peito com ambas as mãos e dando gritos de terror. Os saduceus, desorientados, não sabiam como proceder. Por fim, a maioria dos hebreus fugiu para a porta de Efraim, enquanto os seus dirigentes, não muito convencidos, tentavam retê-los, gritando-lhes que tudo aquilo só podia obedecer a algum encantamento do crucificado ou a um fenômeno celeste. Foi inútil. A perturbação dos incultos e supersticiosos inimigos de Jesus era tal que nem sequer escutaram as razões dos sacerdotes. E ali ficou o desamparado grupo de juízes, muito mais dependentes do que acontecia nos céus que no pátio.